Muito bom dia, graças a Deus, mais um dia, né? Mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos, aprendendo de Deus, aprendendo da Sua palavra, e que hoje, domingo, primeiro dia da semana, possa servir de reflexão para nós, de forma que possamos crescer cada dia na presença de Deus, que esse é o intuito, né? Deus nos criou, como foi dito na semana passada, né, com o intuito de governarmos, né? Deus, quando ele cria o homem, lá no livro de Gênesis, ele diz que ele deu domínio sobre os peixes, sobre os animais, sobre as aves. Então o homem foi feito para, na sua essência, ser dominante, né? Ter domínio sobre todas as coisas. E nós precisamos nos voltar para Deus, nos voltar para a sua palavra, para que nós possamos viver essa vida de domínio que ele nos concede, né? Que ele tão maravilhosamente nos concede. O texto que escolhi para hoje, para a gente poder meditar um pouco, está lá no livro de Eclesiastes, né? Eclesiastes é o livro da sabedoria de Salomão, um complemento de provérbios, né? Quando provérbios são ditos, aqui Salomão ele descreve a sua experiência de vida ao longo da sua mocidade, da sua juventude, da sua velhice, e aqui ele põe várias atitudes sábias, né? O livro de Eclesiastes, também conhecido como o livro da sabedoria. Então, capítulo 3, nós vamos ver o versículo 1, ele diz assim: há tempo para tudo debaixo do sol, para cada coisa há um tempo determinado. O capítulo 3, ele vai falar de vários aspectos sobre tempo, né? E é algo muito importante para as nossas vidas, a gente trabalhar esse aspecto que é o tempo, né? Existe um treinamento que é muito importante. Eu acho que de todos os treinamentos que eu já fiz na minha vida, esse foi um dos mais importantes, que é a gestão de tempo. Quando a gente começa a entender e aproveitar o tempo, né? Fazer com que o tempo seja mais produtivo, para a gente ter uma capacidade produtiva maior, a gente precisa ter gestão de tempo. E olhando para a palavra de Deus, a gente vê que é algo muito interessante essa questão do tempo, dentro da palavra de Deus, porque a coisa mais preciosa que nós temos é tempo. As pessoas que não têm conhecimento da verdade, as pessoas que não têm conhecimento de Deus, eles costumam alegar que tempo é dinheiro. E eu sempre falo, se tempo fosse dinheiro, nenhum milionário, bilionário ou trilionário morreria. Ele compraria cada vez mais tempo. Ele tem dinheiro, então ele compraria cada vez mais tempo. Mas é muito pelo contrário, tempo é vida. E quando nós desperdiçamos a vida, nós estamos jogando o dom mais precioso, a coisa que nós temos mais preciosa, que é a vida, a gente desperdiça. Então, às vezes, nós jogamos tempo, nós gastamos tempo com coisas fúteis, inúteis, e isso nós estamos estragando a nossa vida. Nós deveríamos aproveitar mais o tempo, fazer uma gestão mais apropriada do tempo, para que nós pudéssemos ter uma vida melhor. Eu já disse em alguns vídeos atrás, e sempre gosto de focar nisso, porque é muito comum, né? Eu já disse várias vezes, eu não gosto de fazer coaching pessoal, não gosto de fazer treinamento pessoal, prefiro com empresas, com grupos, mas vez ou outra acontece até de um treinamento aparecer uma dúvida pessoal e a gente acaba entrando por esse método de um treinamento mais focado em pessoas. E eu lembro de um rapaz que fez isso, ele era gestor de uma empresa na qual dei treinamento, e quando começamos a falar de crescimento, desenvolvimento, a primeira coisa que ele falou para mim é que ele não tinha tempo. Eu não tenho tempo. Eu trabalho de tal hora, eu estudo de tal hora, então não tenho tempo. E aí quando ele falou para mim que ele chegava em casa perto da meia-noite, e todos os dias às 6 horas da manhã ele já tinha que acordar para ir para o trabalho de novo. Perguntei para ele a pergunta que eu faço para todos, né? E o que você faz da meia-noite às 6 da manhã? Aí eu durmo. Então você tem tempo, você está dormindo, mas você tem tempo. Dorme meia hora mais tarde, acorda meia hora mais cedo, você ganha 1 hora. Se você ganhar 1 hora por dia, ao longo de um ano, você tem 365 horas. Né? Se você colocar isso aí, você vai ter praticamente 15 dias livres, inteiros, né? Dentro de um ano, somente fazendo essa gestão de tempo. E é claro, isso nós estamos colocando, se você precisar dessa 1 hora, com meia hora você pode fazer muita coisa. Você pode cuidar da sua saúde melhor, fazer exercício, você pode fazer muita coisa. Então, o conceito aqui que Salomão nos ensina em Eclesiastes é que nós temos que entender o tempo.
né? Ninguém tem 25 horas e ninguém tem 23 horas. Todos nós temos 24 horas. Do homem mais ocupado, do homem mais rico, do homem menos ocupado e do homem mais pobre, todos eles têm que viver 24 horas. Aqueles que vivem a abastança vivem 24 horas por dia. Aquele que vive o sufoco, a aflição, vive 24 horas por dia. O tempo é igual para todos. A gestão do tempo é que é diferente para muitos. E nós temos isso na nossa mão, no nosso controle. Nós precisamos fazer gerenciamento disso. Nós precisamos olhar para o nosso tempo e sabermos o que nós vamos fazer com ele. Então é muito importante nós aprendermos essa questão com Salomão e aprender a gerir o tempo. Saber que para todas as coisas existe tempo. E quando a gente começa a entender que para todas as coisas existe tempo, a gente começa a classificar o tempo para cada uma dessas coisas que existe o tempo. Como assim? A gente vai entender, eu tenho que ter tempo para fazer minha preparação física, porque se eu não fizer exercícios físicos, a minha saúde, meu corpo vão deteriorar e com isso num futuro não muito distante, eu vou ter problemas sérios de saúde, então eu preciso cuidar da minha saúde e eu preciso de exercício físico. Eu preciso cuidar da minha mente. Como é que eu cuido da minha mente? Tendo boas leituras, fazendo boas leituras. Eu aconselho sempre ler a Bíblia, mas também precisamos ler livros. Leia livros interessantes, aproveita a sua mente, exercite a sua mente, ponha alguma coisa nela de capacidade. Então eu vou ter tempo para cuidar do meu corpo físico, eu vou ter tempo para cuidar da minha mente, eu preciso cuidar também da minha alma e do meu espírito, ter uma devoção, buscar a Deus, buscar entendimento, buscar compreensão do divino, do eterno. Isso nós precisamos ter também, para que nossas três esferas, né, o corpo, a alma e o espírito estejam equilibrados, para que a nossa vida possa ser uma vida equilibrada. Então eu tenho que entender que existe tempo para todas as coisas. Eu não posso roubar o tempo de uma coisa para colocar a outra nesse lugar, porque isso não dá certo. Se eu for roubar o tempo do exercício físico para colocar um exercício mental, vai me faltar no físico. Ou se eu pegar o exercício espiritual e colocar no lugar do mental, vai me faltar mental. Então eu tenho que determinar as coisas, determinar os tempos e assim, com base nessa determinação, eu poder seguir em frente. Eu gosto muito do exemplo do campo, né? Das coisas que são vividas no campo, no plantio, e existem tempos certos. Se você conheceu, se não só você está na internet, está pesquisado, você vai ver que todas as coisas têm um tempo certo. É muito comum a gente ver que em épocas do ano tem frutas que são aquelas frutas daquela época. Então ela tem que ser plantada no tempo certo para no seu tempo certo de colheita ter aquela fruta. Então eu tenho que fazer essa gestão de tempo, eu tenho que poder entender que existe o tempo para eu plantar laranja, existe o tempo para eu plantar limão, para plantar manga, alface, repolho, cebola, cada um deles tem seu tempo determinado. Para que eu tenha a colheita certa, eu preciso ter a determinação do tempo. No tempo de plantar cebola, não adianta eu querer plantar cenoura, não vai funcionar. Eu tenho que plantar cada coisa no seu tempo, para que no tempo da sua colheita eu possa ter a colheita certa. E muita gente tem se estragado a vida, tem se perdido ao longo da sua jornada, porque não tem respeitado o tempo. Era tempo dele cuidar do seu condicionamento físico, ele foi tentar cuidar do condicionamento intelectual, ou foi tentar cuidar do seu condicionamento espiritual. Não, nós temos que respeitar o tempo. Quando nós éramos crianças, nós fazemos as coisas de criança. Crescemos, passamos a ser jovens, nós começamos a fazer as coisas de jovens. Chegamos à fase adulta, façamos as coisas de adultos. Chegamos à velhice, façamos as coisas de velhice. Não adianta eu querer ultrapassar o tempo, querer mudar os tempos. Os tempos foram determinados por Deus. Ninguém pode mudar isso. Não tem como eu mudar de manhã, de tarde à noite. É uma regra, foi Deus que criou dessa forma. Aqui na Europa tem uma particularidade que é muito interessante. Aqui na época do verão, que é o que nós estamos vivendo agora, normalmente até 9 horas da noite, até as 21 horas, está claro. Então às vezes você se perde, né? A gente está acostumado no Brasil que quando dá 6 e pouca, 7 horas da noite já começou a escurecer, já entrou o crepúsculo. Aqui não, o crepúsculo começa às 21h30.
Então, você acaba se perdendo com a questão do tempo e fica assim meio pensando que está cedo e quando você vai ver já passou da hora, você já perdeu a hora. Então, porque a gente não consegue o nosso visual, ainda, quem já está aqui está acostumado é mais tranquilo, né? Mas a gente que ainda está se habituando com essas mudanças é muito complicado. Tem dia que eu chego do trabalho, o sol está quente ainda, está com 40 graus de temperatura. Você faz uma coisa e outra, quando você bate o olho no relógio, o dia está claro ainda, você olha para fora está claro, mas já são mais de 9 horas da noite. Então, a gente tem que entender o tempo, a gente tem que entender as estações, os períodos. E isso, quando o Salomão coloca aqui em Eclesiastes no capítulo 3, ele vai colocar tudo isso, ele vai descrevendo os tempos para cada coisa. E nós precisamos trabalhar isso, nós precisamos aprimorar isso. Nós precisamos entender que nos tempos determinados nós temos que fazer as coisas para aquele tempo e cuidar, fazer gestão do tempo. Nós precisamos cada dia mais buscar aprimorar o tempo, né? Vai ter uma outra passagem que fala assim: busque remir o tempo porque os dias são maus. Então, quanto mais a gente puder encurtar algumas ações nossas, algumas exposições nossas, é muito melhor, né? A gente sabe que hoje todo mundo usa um celular, a gente sabe que o celular ele emite radiações, então quanto mais longe eu puder ficar com o dele, quanto menos tempo eu ficar com o uso do celular, melhor. Hoje muitas pessoas têm problema de visão crônico por causa das luzes azuis que emitidas pelos aparelhos eletrônicos, que a gente fica muito tempo com ele. Muitas pessoas têm problema de coluna, problema de postura por causa do uso, ou seja, não está respeitando o tempo. Mas quando a gente respeita o tempo, as coisas funcionam e as coisas vão bem. Então o conselho para hoje, para que a gente possa começar bem essa semana, é exatamente isso. Aproveite o tempo. Há tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol, debaixo do dia. De manhã até o anoitecer, da hora que você levanta até a hora que você vai dormir, tem um tempo determinado para cada uma dessas coisas. Comece a utilizar isso, comece a planilhar o seu tempo, o seu dia e você vai ter uma vida muito melhor. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Fique na paz, um forte abraço, uma excelente semana. Até mais.